Olá, pessoal, voltei. Agora a gente vai continuar a parte da avaliação da aprendizagem em processo de português, a AP. Lá no final da prova, depois da questão 16, vocês têm uma outra parte que está escrito produção do final de uma história. Vou colocar aqui para vocês verem. Então, nessa parte, vocês vão preencher de novo a turma, a data, a escola, o aluno, porque essa produção de texto depois vai para o portfólio de vocês, que fica lá na escola comigo, tá certo? Então, como que vai funcionar a produção do final de uma história? Quando a gente fala de produção do final, ou seja, vocês vão criar, vocês vão continuar a história da forma como vocês achem melhor. Só que para a gente criar uma história, criar o final de uma história, a gente tem que ter alguns cuidados. Por quê? Porque eu não posso perder o que já estava acontecendo na história. Eu tenho que continuar de acordo com o que está acontecendo. Eu não posso inventar umas coisas no meio do caminho, certo? Então, olha só. O nome da história é a Dona Raposa e os Peixes. E eu vou ler para vocês. Ok? E vocês vão acompanhar. Então, vamos lá. Um dia, bem cedinho, seu raposo andava pelo bosque. Ao passar perto de um rio, viu uma quantidade enorme de peixes nadando. Entusiasmado, ele começou a pescar. Eram tantos os peixes, e seu raposo estava tão esfomeado que em pouquíssimo tempo pescou 3 lindas traíras. Traíras são espécies de peixes. Muito alegre, foi para casa e disse à mulher ao chegar: Dona Raposinha, olhe só a sorte que tive hoje. Oh, que traíras enormes! Exclamou Dona Raposa, já com água na boca. Pois é, eu como uma, você outra e ainda vai sobrar uma. Por isso, eu pensei em convidar o seu tigre para almoçar. É sempre bom agradá-lo. Você é quem manda, querido raposo. Vou fritar com muito cuidado essas traíras. Vão ficar deliciosas. Ande, vá convidar o seu tigre. Seu raposo esfregou as mãos satisfeito e saiu em busca de seu tigre. Dona Raposa se pôs a preparar os peixes. Quando ficaram bem fritos, o cheiro era tão apetitoso que ela murmurou: Vou experimentar minha traíra para ver se ela ficou boa de sal. Só um pedacinho de nada, pois ia ser bem chato se eu a comesse inteira antes de seu raposo chegar com o convidado. Ela começou a beliscar o peixe e achou tão saboroso que se esqueceu de que havia dito. Em poucos segundos o prato ficou limpo. Estava deliciosa. Agora preciso experimentar a do raposo. Ele é muito delicado. E se sua traíra não estiver bem frita, com certeza vai ficar zangado. Comeu a cauda torrada, depois uma das barbatanas, a seguir a cabeça e, quando percebeu, toda a traíra de seu raposo havia desaparecido. Meu Deus! Comi inteirinha, ela exclamou. Mas agora o estrago está feito. Então não faz mais diferença se eu comer também a última. E do mesmo jeito, comeu a última traíra. Por fim, chegou seu raposo acompanhado de seu tigre e perguntou à mulher: Preparou as traíras? Aí a história para aqui. E você vai continuar a história. O que a gente precisa lembrar para continuar essa história? Primeiro, a forma como eu vou escrever a história, certo? Então, eu não posso esquecer de fazer parágrafos, travessão quando for sinalizar um diálogo de algum dos personagens, ok? Eu não posso esquecer também que os personagens que estão descritos aí na história é o raposo, a raposa e o tigre. Então, eu não posso simplesmente aparecer com um coelho, não posso inventar outro personagem na história. Eu tenho que continuar com esses 3 personagens, certo? Outra coisa, qual vai ser o grande momento aí dessa história? Porque não tem peixes, né? Então, o raposo vai chegar com o tigre para comer as traíras e não tem mais traíras. E aí a gente tem que pensar em algumas coisas. Quais são as características comuns da raposa nas fábulas e até no dia a dia? Então, as raposas, normalmente, elas são matreiras, né? Espertas, malandras.
E o tigre? O tigre normalmente ele é feroz, certo? Então, eu tenho que pensar nessas características dos animais, quanto personagens, para que eu continue essa história. Também eu tenho que prestar atenção que eles estão na casa do raposo. Então, não posso simplesmente entrar na floresta. Posso até finalizar saindo da casa e indo para a floresta, mas eu não posso estar dentro de um hospital. Não, tem que seguir com o contexto do texto, tá? Coerência e coesão. Escrever o texto, continuar o texto de modo que eu não modifique ele bruscamente e isso me traga algum problema na hora de finalizar o texto, certo? E o que vai acontecer? Qual vai ser o desfecho dessa história? Então, antes de você começar a escrever, pensa nisso. Como que vai acabar a minha história? O que vai acontecer com a dona Raposo? O que vai acontecer com o seu raposo? Qual vai ser a reação do seu raposo e do tigre? Então, eu tenho que pensar nessas coisas antes de iniciar minha escrita. Eu posso até escrever em algum outro lugar para eu poder não esquecer disso, né? Lembra que quando a gente fazia a produção de texto na sala de aula, a gente fazia um roteirinho, que era a planificação. Então, eu colocava as coisas principais para que eu não esquecesse a ordem. Então, primeira coisa que eu tenho que escrever, segunda coisa que eu tenho que escrever. Então, eu posso fazer isso também, tudo bem? Mas lembre-se de pensar antes de escrever. E aí sim fazer o desfecho da história. A história o final da história é de vocês. Então, vocês que vão criar, certo? A lápis, com letra legível, façam com atenção. Peço, por favor, não me venham com 2 linhas no final da história, tá? Porque eu que vou avaliar esse texto. E eu não vou aceitar 2 linhas. Então, escreva uma coisa que tenha sentido, ok? Por hoje é só. E essa atividade não precisa me enviar, ok? No entanto, terminou essa AP, guarde junto com a AP de matemática, porque vocês terão que levá-los até a escola para que eu possa corrigir. O dia que foi me passado seria dia 22 de maio, mas eu vou confirmar para vocês e o horário também, certo? Então, por hoje é só, bons estudos. Mil beijos